Vida dos santos. Santo Emitério e Celidônio, 3 de março. Calahorra, La Rioja, Espanha, está ligada a esses soldados pelo fato de seu martírio e também por ser o local de seu nascimento. Outros apontam León como o local de nascimento por causa dos livros de orações leoneses, antifonários, lecionários e breviários do século XIII, interpretando ex legione como seu local de origem, quando parece que a frase latina se refere melhor à legião Gemina Pia Felix, a qual pertenciam e que estava acampada perto da antiga Lância, hoje Leão, conforme encontrado no documento histórico chamado Atos de Trier, do século VII. Na parte alta de Calahorra fica a igreja de Salvador, provavelmente um testemunho perpétuo do martírio, onde existia um convento franciscano e antes mesmo a primitiva catedral visigótica, que deve ter sido construída, segundo o costume da época, ao lado da residência real, para a defesa contra possíveis invasões, e que foi destruída pelos muçulmanos na invasão de 923, conforme registrado no primeiro códice do arquivo da catedral. As circunstâncias do martírio desses santos são desconhecidas. Prudêncio não nos menciona. Que pena que o imperador Diocleciano tenha ordenado a queima dos códices antigos e o expurgo dos escritos de sua época. Com isso, ele tentou, como nos conta Eusébio, garantir que não houvesse registro ou uso de propaganda em favor dos mártires e impedir que o fogo se alastrasse. Não há nomes na história que facilitem uma aproximação. Foi no início do século IV, durante a perseguição de Diocleciano, parece melhor inclinar-se com a La Fuente para meados do século III, no caso de Valeriano, supondo que alguns outros levem a história por volta do século II. É verdade que Prudêncio nasceu por volta de 350 e ele escreveu a história de versos antes de 401, quando partiu para a Itália, falando sobre isso quando um evento muito remoto, e a ele não deve estar se referindo à época de Dácio, 304. Por esse período já era conhecida pelos países do poeta. Também é bom ter em mente que o narrador antigo não há tão exato da datação dos eventos quanto a crítica atual. É comum encontrar anacronismos poucos respeitosos com a história. O fato é que Emetério e Celedônio, irmãos de sangue segundo alguns narradores, que foram agraciados com a condecoração romana de origem gaulesa, chamada Torque por seus méritos de bravura, coragem guerreira e disciplina marcial, agora se encontram no dilema de escolher entre a apostasia da fé e o abandono da profissão militar. E assim que os prêmios masculinos são mutáveis por sincera disposição de dar suas vidas por Jesus Cristo, eles primeiro sofrem uma longa prisão a ponto de deixar o cabelo crescer. Na solidão e no retiro forçado, eles bem poderiam ter se ajudado, louvando a frase do Evangelho, de que era tempo de dar a Deus o que é de Deus, depois de já terem dado a César o que lhe pertencia. Sua resistência militar os preparou para resistir a argumentos, promessas fáceis, ameaças e tormentos. O local e a hora da execução são definidos no banco da areia de rio Cidacos. A história conta que aqueles que o testemunharam o martírio ficaram surpresos ao ver como o anel de emérito e o lenço de Celidônio subiram ao céu como um sinal do seu triunfo extraordinário. Muito em breve o povo de Calahorra começou a adorar os mártires. Seus restos mortais foram levados para a Catedral de Salvador. Com o tempo, as igrejas de Vizcaya e Guipúzcoa, juntamente com outras igrejas espanholas e metade da França, guardaram relíquias preciosas ao lado do banco de areia que coletou o sangue derramado. Fica a catedral que guarda os corpos.
Emérito e Celidônio, os santos cantados por seu conterrâneo Prudêncio e lembrados por seus compatriotas Isidório e Elógio, são os padroeiros de Calahorra, que os consideram irmãos, seja pelo sangue ou o que é um vínculo maior, pela pátria, pelo ideal, pela profissão, pela fé, pelo martírio e pela glória. Outros santos do dia: Santa Conegunda de Luxemburgo, Santa Artelaide, Santa Nona, São Gervino, e São Marinho e Santo Astério.